Olá, galera. Vamos para mais uma aula nossa, né? Nessa aulinha, a gente vai falar das doenças causadas por protozoários, beleza? Então, ó, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui para vocês, para a gente começar a estudar o assunto, ok? Então, vamos lá. Bom, galerinha, olha só. Ah, Então, deixa eu colocar aqui que eu acho que fica numa boa. Vamos começar a falar das principais doenças causadas por protozoários, beleza? Começando aqui a falar de uma doença chamada de amebíase. Turma, o que é amebíase, né? Primeiro, é uma doença causada por um protozoário. Cuidado com esse termo, turma, olha só. O agente etiológico, o que causa a doença, é o protozoário chamado de Entamoeba histolítica, ok? Então temos que saber esse nomezinho científico para o vestibular, sim. Show? Como que a gente adquire essa doença? Como que a gente acaba entrando em contato com esse protozoário? Né? Através de água ou alimentos contaminados por cistos, né? Pela forma de resistência desse protozoário aí. Beleza? E aí, turma, vamos lá. Como eu falei para vocês, ó, a gente adquire através de águas e alimentos contaminados e os principais sintomas são esses aqui, né? O sintoma da doença vai acontecer como se fosse uma infecção intestinal, né? Porque isso vai gerar uma diarreia, vai gerar dores intestinais, tranquilo? Ó. O protozoário ele acaba destruindo o revestimento do intestino grosso, então por isso que gera muita dor e muita diarreia, tá? É, E esse protozoário ele pode acabar se espalhando por outros órgãos, como a gente está vendo aí, tá? Ah, então, detalhe: o indivíduo que tá contaminado por esse protozoário, ele acaba eliminando esse protozoário pelas fezes também, ok? E aí, se essas fezes, por exemplo, entrarem em contato com água ou com alimentos que outras pessoas vão ingerir, vai continuar a disseminação da doença, beleza? É por isso que a principal profilaxia, o principal tratamento, a principal forma de evitar, quer dizer, a doença, né, de controlar a doença, primeiro, é tratar os doentes, né, porque se você trata os doentes, você é, não tem eliminação dos protozoários pelas fezes, tranquilo? E saneamento básico, porque se o esgoto é tratado, né, isso não vai contaminar nem o alimento nem a água de outras pessoas. Então você acaba fazendo a profilaxia de uma forma bem melhor. Tranquilo? Tá? Maneiro? Então, próxima doencinha que a gente vai ver, ó, é uma doença muito, mas muito famosa, turma. É a doença de Chagas, tá? Qual é o agente etiológico? Ou seja, quem promove a doença? É um protozoário flagelado, tá? Ó, flagelado, olha a fotinho dele aqui, tá vendo? No cantinho da tela, tá? Chamado Trypanosoma cruzi. Foi? É, esse protozoário, ele é transmitido por uma pessoa através da picada de um percevejo, né, de um insetozinho, conhecido popularmente como barbeiro, tá? O nome mais conhecido dele é o barbeiro, tá? Então, galera, como que acontece? Vamos lá, essa doença ela é bem famosa porque ela é cheia de curiosidades. Mas vamos lá. Primeiro, ó, antes disso daqui, ó, alguns animais, como vocês estão vendo aqui, ó, macaco, gambá, tatu, né? Eles são reservatórios naturais desse protozoário. O que significa isso? Eles portam o protozoário e aí esse percevejo aqui, ao picar um desses animais, por exemplo, ele vai pegar o protozoário e vai transmitir esse protozoário, por exemplo, para uma pessoa, tá? Ou então o protozoário vai picar uma pessoa que está doente, desculpa, o percevejo vai picar uma pessoa que tem o protozoário, tá? Vai adquirir o protozoário e vai transmitir o protozoário para outra pessoa, tá? Então, o que eu ia falar para vocês em seguida. Bom, tem um grande detalhe dessa doença que cai muito em prova de vestibular. Olha só, turma.
Essa doença ela é muito comum em regiões do Brasil onde a gente tem esse tipo de construção aqui, chamada de casa de pau a pique. O que é isso aqui? Como vocês estão vendo, essa casa de pau a pique é uma casa que ela é formada por madeira, né? Tem umas madeiras aqui formando a estrutura principal, e barro socado, né? Então os caras umedecem o barro, socam ele e formam a parede. Então no lugar do tijolo você tem ali barro socado, tá? E qual é o detalhe? Por que eu estou falando disso daqui? Porque depois que a casa fica pronta, né? Esse barro ele seca e quando ele acaba secando, acaba formando-se no próprio barro de forma natural uns buraquinhos, tá? E aí esses buraquinhos são utilizados por esse percevejo, tá? Como moradia. E aí qual é o detalhe? O percevejo ele fica ali durante o dia, né? Ele tem hábitos noturnos, então ele fica ali no buraquinho, escondidinho, quietinho durante o dia. À noite, como ele é um animal de hábitos noturnos, ele sai para se alimentar do sangue de animais, inclusive da nossa espécie. Tá? Ele é um percevejo hematófago, ele se alimenta de sangue. Só que, turma, olha só, quando o cara constrói uma casa dessa daqui, o percevejo sai à noite, ele já entra em contato com a pessoa para ele se alimentar do sangue. Tá? E por que esse percevejo ele é chamado de barbeiro? Essa é uma outra curiosidade também dessa doença. Geralmente, turma, as pessoas dormem cobertas, né? Com lençol, edredom, essas coisas todas, a pessoa dorme coberta e a única parte que fica exposta da pessoa é o rosto, né? Esse barbeiro aqui, esse percevejo aqui, como ele é um animal hematófago, ele vai picar a pessoa para sugar o sangue da pessoa na área que está exposta. Logo, geralmente acontece no rosto, né? Daí o apelido dele de barbeiro, porque ele pica a pessoa geralmente no rosto, tá? E tem um grande detalhe, ele vai picar a pessoa, vai começar a se alimentar do sangue dessa pessoa. Só que o intestino desse percevejo aqui ele é muito curtinho, muito pequenininho. E aí, conforme o sangue vai entrando no sistema digestório dele, ele vai defecando, né? E nas fezes do percevejo são eliminados os protozoários, ok? O percevejo vai embora. Depois que a pessoa foi picada, ela tem uma feridinha no rosto, né? Que foi causada pela picada do percevejo, e fezes do percevejo. Em seguida que o percevejo vai embora, a pessoa sente uma coceira. Então ela coça o rosto e acaba jogando as fezes do protozoário para o machucado. Então o protozoário acaba entrando na corrente sanguínea da pessoa e acaba se reproduzindo em órgãos como o coração, ó, como a gente está vendo aqui na imagem. Tá? Então, o protozoário entra na corrente sanguínea exatamente dessa forma que eu falei para vocês e atinge o coração de uma pessoa e começa a se multiplicar no tecido cardíaco, causando um inchaço do coração. Tá? E aí chega uma hora que a pessoa fica com insuficiência cardíaca e não consegue sobreviver, o coração não funciona direito mais. Beleza? Então, turma, importantíssimo. Importantíssimo. Temos que saber o ciclo da doença, como eu contei para vocês. Temos que saber qual é o agente etiológico da doença, tá? E temos que saber também que ela é transmitida, o vetor do protozoário é esse percevejo aqui, ok? Esse materialzinho já está com vocês aí, tá? Mas está toda a explicaçãozinha aqui para vocês, tá? Tudo que eu falei para vocês está escrito aqui para vocês, beleza? Para quem está assistindo o vídeo aí e não tem esse material, só você dar uma pausa aí que você vai ler tudo direitinho, ok? Show? Então, muito importante. Ah, cara, tem uma curiosidade muito legal, tá? Ainda falando, deixa eu só voltar o slidezinho aqui. Ainda falando da doença de Chagas, tá? A curiosidade é que existe uma doença um pouco parecida, causada por um protozoário, também desse gênero, ó, Trypanosoma. Lembra que o nome da espécie, né, Trypanosoma cruzi, espécie sempre é binomial, tem dois nomezinhos, e o primeiro nome significa o gênero que essa espécie está incluída, tá? Lá na África existe uma espécie de Trypanosoma, tá? Só que não é o Trypanosoma cruzi.
é um tripanossoma, essa é uma curiosidade, tá, turma? É um tripanossoma chamado de tripanossoma brucei, que é muito parecido com o Trypanosoma cruzi, né? Se você fizer, por exemplo, a comparação do material genético do Trypanosoma cruzi e do Trypanosoma brucei, pois esse material genético é muito parecido. Então, provavelmente, eles vieram do mesmo ancestral, tá? Só que o Trypanosoma brucei acontece lá na África, beleza? E ele causa uma doença chamada de doença do sono. Olha que doideira, né? Lá na África, a galera pega o Trypanosoma brucei pela picada de uma mosca, tá? Chamada de tsetse, é o nome da mosquinha, tá? Então a mosquinha pica a pessoa, injeta o protozoário no sangue da pessoa, só que esse protozoário, né, o Trypanosoma brucei, ele vai atingir o cérebro da pessoa, né? E aí acaba gerando a pessoa, ela entra num estado, conforme esse protozoário vai se desenvolvendo, né? Ela entra num estado de inconsciência, né? A pessoa ela fica meio que em um estado de coma o dia inteiro. É doideira, tá? Então é chamada de doença do sono por isso, porque o protozoário acaba atingindo o cérebro da pessoa e a pessoa fica meio que o dia inteiro inconsciente, como se estivesse num coma profundo. Sim, causa a morte da pessoa isso daí também. Tá? Curiosidade, beleza? Só para vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar da doença do sono, é isso daí, beleza? E outra coisa legal também dessa história, como eu falei para vocês, o Trypanosoma cruzi, que tem aqui na América, e o Trypanosoma brucei, que tem lá na África, o material genético deles é muito parecido. Então, isso indica para a gente que eles vieram de um mesmo ancestral, tá? De um protozoário que viveu há muito tempo atrás, quando o continente africano e o continente americano eram juntos, né? Beleza? E aí, quando esses continentes se separaram, uma espécie transformou no Trypanosoma brucei e a outra se transformou no Trypanosoma cruzi aqui da América, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Trypanosoma cruzi já estava aqui na América antes dos portugueses, dos ingleses, dos espanhóis chegarem aqui, tá? Essa doença já acometia os índios americanos, né? Não foi trazida por europeus aqui para o nosso continente. Show? Acho maneiríssima essa história aí, só um parêntese aí para a gente dar uma descansada. Mas, assim, nas nossas provas de vestibular, muito, né? Não vai cair Trypanosoma brucei, né? A doença do sono, vai cair a doença de Chagas. Beleza? Famosíssima, cai direto em prova de vestibular. Show? Então, ó, turma, vamos avançando aqui, ó. Abrir um parênteses aí para a aula ficar um pouquinho mais interessante, tá? E vamos lá. Falei disso daqui, a explicação da doença de Chagas. Como eu falei para vocês, os principais sintomas são sintomas cardíacos e hepáticos, que o protozoário também pode se replicar no fígado, tá? E a profilaxia, professor, como que a gente pode controlar e combater essa doença? Primeiro, combate ao barbeiro. Se você está eliminando o barbeiro, você está eliminando o vetor da doença, beleza? E também evitar aquelas construções de pau a pique, né? Fazer construções de alvenaria mesmo, tá? É uma outra forma de controlar isso daí. Show? Próxima doença que a gente vai ver, muito legal também, legal, né? Interessante. É a leishmaniose tegumentar americana, tá? Turma, presta atenção que também muito importante essa doença nos vestibulares, tá? E ela também é conhecida popularmente, tá? Olha só, galerinha, qual é o agente etiológico? Qual é o protozoário que vai causar a doença? É a Leishmania brasiliense, é o nome do protozoário que causa essa doença. Olha o protozoáriozinho aqui, você está vendo que ele é flagelado também, né? Um protozoáriozinho flagelado, tá? Como que uma pessoa pega a doença? Então, esse protozoário ele tem um vetor, né? Algum animalzinho vai transmitir essa doença para a gente. No caso da leishmaniose tegumentar americana, o vetor é um mosquito do gênero Lutzomia. Esse mosquitinho aqui, ó, que parece que tem o nome de mosquito, o apelido, né, de mosquito palha, é o apelido desse mosquitinho aí, tá? E olha que interessante, turma. Olha o nome, ó, leishmaniose tegumentar. Por que tem esse nome, leishmaniose tegumentar? Porque esse protozoário, ó, ele fica se reproduzindo na pele da pessoa. E aí gera umas feridas, como vocês estão vendo aqui, ó, chamadas de úlceras de Bauru, tá?
é um nomezinho que se dá para essa feridinha aqui. Aqui o protozoário está se reproduzindo. Beleza? O tratamento disso daqui é lavar bem a região, né? Acho que alguns medicamentos também podem ajudar a controlar esses ferimentos aqui. Curiosidade, tá, turma? Curiosidade mesmo agora para a gente também falar de coisas mais interessantes em relação a essa doença. Aqui em cima, nós estamos vendo a foto de uma pessoa, do nariz de uma pessoa, tá? Muitas vezes, quando a pessoa tem essa úlcera de Bauru aqui, esse protozoário ele pode se espalhar por outras partes do corpo, tá? E um dos locais que esse protozoário, né, se espalha geralmente é para o septo nasal, que é essa junçãozinha que a gente tem aqui do nariz, né? Essa pelezinha aqui que divide as entradas da narina, né? Isso aqui é o septo nasal. E aí o que acontece? O protozoário acaba se reproduzindo aqui, ó, no septo nasal, e aí a pessoa perde o septo nasal, tá? Doideira, né? Então esse ligamentozinho aqui acaba saindo, aquilo ali vai sendo, né, vai gerando uma ferida ali, a pessoa perde o septo nasal e o nariz da pessoa fica caído. Como vocês estão vendo aqui, ó, essa bolinha aqui de cima do nariz cai, tá? A gente chama isso de decaimento nasal, tá? É bem sério, né, cara, assim. E depois eu não sei se dá para reconstruir, sinceramente, né? Mas uma característica clássica da doença. Tá? Para vocês terem uma ideia também, turma, a leishmaniose, a tegumentária americana, ela já atingia os índios americanos. Tá? Por que você está falando isso, professor? Porque existem algumas gravações, pinturas dos ancestrais dos indígenas americanos que já mostravam índios com esse probleminha no nariz aí. Tá? Então, possivelmente, a leishmaniose tegumentária americana já era uma doença aqui do nosso território, né, do continente americano, e que já cometia os índios, por exemplo, também. Tá? Os índios já sofriam aí, os índios americanos já sofriam com a leishmaniose. Tá? Então, ó, agente etiológico Leishmania brasiliense, vetor é o mosquito do gênero Lutzomia, conhecido popularmente como mosquito palha, tá? Beleza? Tranquilo? A explicação tá aqui para vocês, tá? Tudo que eu falei para vocês está aqui, escritinho, só você pausar esse vídeo aí você consegue anotar se você precisar, tá? E a profilaxia, turma, vai consistir principalmente no combate ao mosquito, tá? Então, como ele é o vetor, a gente meio que resolve o problema dessa doença aí combatendo o mosquito palha. Beleza? Tá? Vamos para a próxima doença, então. A próxima doença é a leishmaniose visceral. Essa sim é muito mais grave, tá? A leishmaniose tegumentar, ela é uma doença, claro, ruim. Vocês viram ali as pessoas com feridas na pele, decaimento nasal, né? Parada surreal. Mas a pessoa consegue se tratar, né? A leishmaniose visceral, ela é muito mais séria. Vamos lá entender essa doencinha, turma. Primeiro, ó, ela é causada por um protozoário flagelado, tá? Conhecido como Leishmania chagas, tá? É o nome do protozoário que causa a doença, tá? Também é flageladinho, como a gente está vendo aqui na imagem. O vetor também vai ser o mosquito palha, tranquilo? Mas, professor, por que a doença é chamada de leishmaniose visceral? Porque ele ataca as vísceras, tá? Principalmente o fígado e o baço, tá? A gente está vendo aqui uma imagem, né, de uma pessoa. A barriga dessa pessoa está muito inchada porque o fígado está inchado e o baço está inchado. Beleza? Então, assim, sério, é uma doença bem séria. Em pessoas onde a doença está mais desenvolvida, esse protozoário aqui, ele pode também atingir a medula óssea de alguns ossos. Lembra que a medula óssea é onde a gente produz as células sanguíneas, tá? Dentro de alguns ossos, nós temos um tecido chamado de medula óssea vermelha, onde a gente vai produzir hemácias, glóbulos brancos e plaquetas, que são as células sanguíneas, tá? Quando esse protozoário aqui ele atinge a medula óssea da pessoa, cara, a pessoa começa a deixar de produzir glóbulos brancos, já fica com a imunidade lá embaixo.
a pessoa também acaba parando de produzir plaquetas e começa a ter hemorragia pelo corpo inteiro. Então, assim, nesse estágio, a doença, assim, a pessoa dificilmente vai se recuperar. Tá? Então, é uma doença muito, muito séria. Tranquilo? Só de afetar o fígado, pô, o fígado é o principal laboratório do nosso corpo, né? Já é uma parada muito séria. Beleza? Então, essa é a leishmaniose visceral. Tranquilo? Muito mais séria do que a leishmaniose tegumentar, como a gente viu ali. Ok? A explicação está aqui para vocês, tá? Se quiserem pausar o vídeo aí e anotar, tranquilamente. Profilaxia, principalmente, combate ao mosquito, tá? Então, combater o mosquito palha é a principal profilaxia da doença. Show? Próxima doença é tricomoníase, tá? É uma doença sexualmente transmissível, como a gente está vendo aí, ó, a profilaxia, uso de preservativos, né, forma de você evitar a doença. Ela é causada, ó, a tricomoníase é causada por um protozoário chamado de Trichomonas vaginalis, tá? Esse protozoário se reproduz ali na mucosa vaginal da mulher, tá? Na uretra também. E aí, um dos sintomas muito comum nesse tipo de doença, na tricomoníase, é o corrimento vaginal, né? A mulher vai apresentar ali uma secreção purulenta, tá? Meio esbranquiçada, meio amarelada na vagina. Então, parada braba mesmo, tá? Indo para o próximo slide aqui, ó, a explicação está aqui para vocês, tranquilo? Tá? Falando que é uma doença sexualmente transmissível. E uma coisa interessante que está aqui, ó. Olha só, turma. É muito comum esse protozoário, além dele ser transmitido através das relações sexuais, esse protozoário ele ser transmitido também pelo compartilhamento de toalhas ou roupas íntimas, tá? Então, sei lá, a pessoa que está doente se enxugou, por exemplo, o protozoário acabou indo para a toalha. Se essa toalha não for lavada direito, se ela não for esterilizada, o protozoário está ali e isso pode gerar transmissão para uma outra pessoa, tá? É por isso que é sempre legal, quando a gente viajar e ir para qualquer lugar, a gente sempre levar a nossa roupa de banho, né? Porque evitar de pegar roupa, toalha, roupão, essas coisas todas de hotel, essas coisas todas é melhor a gente sempre evitar, se for possível evitar, beleza? No homem também esse protozoário pode provocar algumas infecções no órgão genital também, beleza? Então, profilaxia, uso de preservativos e o não compartilhamento de toalhas e roupas íntimas é a principal profilaxia da doença, ok? Próxima doença, famosíssima no vestibular. Então, galera, muita atenção. Quando os caras cobram doenças causadas por protozoários, cara, isso daí é campeão, né, cara? É o que mais cai de doenças causadas por protozoários. Então, vamos entender essa doença chamada de malária. Também, tudo bem, turma? Então, olha só. Primeiro, a malária, ela é causada, qual é o agente etiológico? Quem é que causa a doença? É um protozoário do gênero Plasmodium, tá? E existem 3 tipos de protozoários do gênero Plasmodium que causam a malária. Como vocês estão vendo aqui, ó, é o Plasmodium vivax, o Plasmodium malaria e o Plasmodium falciparum, tá? Todos esses protozoários vão causar a malária, só que, por exemplo, ó, o Plasmodium vivax vai causar uma febre, a gente vai falar disso aqui, chamado de terção benigna. A pessoa, de 48 em 48 horas, apresenta um pico de febre muito alto. A gente já vai entender por quê. Tá? O Plasmodium malaria, né, vai causar uma febre que a gente chama de quartã benigna. O que significa isso? A pessoa vai ter picos de febre a cada 72 horas, mais ou menos. Tá? E o Plasmodium falciparum vai causar esses picos de febre de 36 a 48 horas. Beleza? Vamos entender como é que funciona a doença. Então, o agente etiológico pode ser um desses 3, tá? O vetor, né, que vai transmitir o protozoário para uma pessoa é a fêmea de um mosquito do gênero Anopheles. É um mosquitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Turma, entendam esse desenhozinho aqui, que ele é muito importante. Olha só, aqui está mostrando um mosquitinho, tá? Picando a pele de uma pessoa, beleza? O que acontece, turma? O mosquito,
ele entra no corpo o mosquito pica a pessoa e o protozoário entra no corpo da pessoa em uma forma, tá? Que a gente chama de esporozoito, tá? É a forma de vida que o protozoário se encontra naquele momento, tá? Esse esporozoito, ele atinge o fígado da pessoa. Então, o protozoário, quando está nessa forma de esporozoito, ele atinge o fígado da pessoa e começa a se reproduzir no fígado da pessoa, beleza? Em seguida, como resultante dessa reprodução, acaba indo para o sangue da pessoa, né, passando do fígado para o sangue, uma nova forma do protozoário, que a gente chama uma nova fase de vida do protozoário, que a gente chama de merozoito. Tá? Aqui embaixo, ó, merozoito. Esses merozoitos agora estão no sangue da pessoa e começam a invadir as hemácias para se reproduzirem. Tá? Então, as hemácias das pessoas são atacadas e invadidas por esses protozoários. Esses protozoários começam a se reproduzir nas hemácias, as hemácias ficam lotadas de protozoários, e aí chega uma hora que as hemácias arrebentam, liberando um monte de protozoários que vão atacar outras hemácias, vão invadir outras hemácias, se reproduzirem e assim por diante. Turma, tem um detalhe aí. Toda vez que o protozoário invade a hemácia, se reproduz, quando a hemácia arrebenta, liberando novos protozoários, a pessoa tem um pico de febre. Então, esse pico de febre que a pessoa apresenta é por causa são as hemácias arrebentando, liberando novos protozoários. Beleza? Aí, ó, vem esses picos de febre de 48 em 48, 72 em 72 horas e do outro também. Tá? Então, é o tempo que o protozoário leva para se reproduzir nas hemácias e a hemácia arrebentar e liberar outros protozoários. Beleza? Esse é o principal problema da doença, né, cara? Além de atacar o fígado, o protozoário também ataca as hemácias e acaba gerando esses picos de febre muito louco aí. E a pessoa acaba sofrendo muito com isso. Só que tem um detalhe, turma. De vez em quando esses protozoários se reproduzem nas hemácias, os merozoitos, né? Lembra que ele está nessa fase de vida chamada de merozoito, alguns protozoários se reproduzem e geram outras formas de protozoário, uma outra fase da vida chamada de gametócitos, que estão chamando aqui embaixo. Tá? Esses gametócitos, quando um mosquito picar uma pessoa, o mosquito vai adquirir o protozoário nessa forma, né, de gametocistos ou gametócitos, e aí, lá no mosquito, vai ser formado de novo um merozoito que vai ser transportado para uma outra pessoa. Beleza? Tá? Então, ó, a explicação para vocês dessa doença tá aqui. Beleza? Tranquilo? Tá tudo direitinho aí. Show? Se você quiser dar uma pausa no vídeo e copiar, é o que eu falei para vocês. Tranquilo? Também, ó, tudo que eu falei para vocês estão aqui, tudo direitinho, tá? E a profilaxia, turma, consiste principalmente no combate ao mosquito do gênero Anopheles, tá? Uso de telas em janelas, repelente, né? O mosquito não te picar. Turma, é isso, tá? Malária, o que a gente precisa saber de malária é basicamente isso daí. Show? E vamos lá para a nossa última doençazinha causada por protozoário, que é a toxoplasmose, tá? Uma doença também, deixa eu voltar aqui, uma doença também muito famosa popularmente, conhecida, né? E o agente etiológico dessa doença é o Toxoplasma gondii. Temos que saber o nome do agente etiológico, tranquilo? Tá? Como vocês estão vendo a imagenzinha aqui, turma, o que está rolando aqui? Essa doença, ela é pegada principalmente porque ela é pegada, né? Transmitida principalmente pelas fezes de gato, de alguns outros animais, tá? A pessoa entra em contato com essas fezes aqui desses animais e acaba adquirindo o protozoário, tá? O grande problema, turma, como vocês estão vendo aqui na imagem, é que mulheres grávidas, se elas entrarem em contato com o protozoário e pegar a toxoplasmose, esses protozoários conseguem invadir a placenta e atacar o feto, tá? Isso gera
aborto. Então, é uma doença bem séria aí. Por isso que as mulheres, quando estão grávidas, têm que ter todo o cuidado com esses animais domésticos aí, principalmente gato. Beleza? E turma, ó, então tá escrito aqui para vocês. É uma doença causada por aquele protozoário, Toxoplasma gondii, transmitida pela urina ou excremento de gatos e outros animais. Beleza? Ó, ela causa, é importante também falar isso aqui, ó. Ela causa lesões oculares, a pessoa pode acabar ficando até cega, febres e problemas neurológicos, tranquilo? E como eu falei para vocês, as mulheres grávidas podem sofrer o processo de aborto devido ao protozoário. Tranquilo, turma? Então, ó, essa foi, fechamos, né, a nossa apresentação. Essa foi aí a nossa aulinha de doenças causadas por protozoários. Show? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Até a próxima. Então, se você gostou aí, deixa o seu like aí no vídeo. Valeu, galerinha. Obrigado, tamo junto. Até a próxima. Valeu.